Fala aí minha galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamilk mais uma vez, hoje com mais vídeos sobre técnicas de estudos. Você sabe que agora a gente tem uma playlist aqui no canal sobre como estudar para provas, para concursos, como estudar para a vida, entende? E aí, nessa playlist, eu quero falar, no vídeo de hoje mais especificamente, que faz parte dessa playlist, quero falar com você sobre como é que você se organiza para estudar. Eu tenho um vídeo sobre quando começar a estudar, perfeito? Mas este vídeo é um pouco diferente. Este aqui é como é que você se organiza, como é que é o seu planejamento para começar a estudar para um concurso, ou para um vestibular, ou para o Enem, ou para qualquer coisa. Bem, vamos começar pelo básico. Depois que você toma a decisão de que você vai encarar uma avaliação, você precisa fazer um planejamento e você tem que entender que todo planejamento possui um prazo e você precisa estabelecer três prazos no mínimo. Um prazo mínimo, um prazo mediano e um prazo máximo. Como assim? Vamos imaginar que você queira ser aprovado em um vestibular, em um curso determinado. Você vai pensar que você tem um prazo mínimo que você vai ter que estudar, que você vai ter que se preparar, que você vai ter que conhecer os conteúdos e os mecanismos para avaliações, e esse prazo mínimo deve ser respeitado para você evitar o quê? A frustração, que é a pior inimiga do estudante. Toda vez que você me vir falando sobre isso, eu vou falar para você que a frustração é a pior inimiga de um estudante. Por que, professor Pablo? Por que ela é a pior inimiga? Porque uma vez que você se frustra, é muito fácil você abandonar a caminhada. Então, esse prazo mínimo tem que levar em consideração quanto você conhece sobre os assuntos que serão cobrados, qual a sua experiência em realização de provas, quanto tempo você está afastado dos estudos, para daí você ter um prazo mínimo razoável. Pablo, você conhece pessoas que foram aprovadas depois de estudar em um mês? Conheço. Conhece pessoas que foram aprovadas depois de estudar um ano? Sim. 2 anos? Sim. 4 anos? Sim. 6 anos? Sim. Eu já encontrei tudo quanto é tipo de estudante e de aprovado que você possa imaginar. É muito importante que você tenha em mente que esse prazo é individual e ele é parcialmente negociável. Você pode estender o seu prazo mínimo e estender o seu prazo máximo. O prazo máximo depende de quanto você está disposto a investir de dinheiro, de tempo, de vida, porque afinal de contas, estudar para um projeto X é investir tempo da sua vida. Perfeito? Expectativas, desejos, aspirações. Então, pense no seguinte: para você se organizar, você começa estabelecendo quando é que a sua prova será realizada. Ela já tem data? Ótimo, então você precisa fazer um planejamento de curto prazo se ela já tiver data. Ela ainda não tem data, mas está na especulação de surgir? Ótimo, então você tem um prazo um pouco mais estendido para que você consiga se gabaritar, se adequar tudo aquilo que a gente vai entender como princípios para conseguir ser aprovado ou prestar uma prova ou ainda profissionalizar-se nos estudos. Essa é a maior dificuldade de muita gente, adquirir certo profissionalismo para estudar. Eu vou falar sobre isso em um dos meus vídeos, tá bem? Agora, o que eu quero que você entenda é, se você tiver um ano para estudar, entenda que em um ano você precisa cumprir todas as etapas, sair dos pré-requisitos, depois aprofundar a matéria, conseguir resolver exercícios. Nesse planejamento, então, você estabelece três metas, como falei. Meta de curto prazo, entender todos os fundamentos dos conteúdos que serão cobrados. Método de prazo mediano, conseguir resolver alguns exercícios que estão ali, que são dos principais assuntos cobrados, dos principais assuntos cobrados em prova. E a terceira meta, que é a meta a longo prazo, é dominar os conteúdos para chegar com tranquilidade ao momento da avaliação. Se você conseguir observar todos esses tópicos, se você conseguir fazer isso, vai ficar muito mais simples você se organizar. A organização depende da postura proativa de estudos. Isso significa o quê? Você precisa estudar todos os dias. O mais interessante, o ideal é, sim, estude todos os dias. Pablo, eu não consigo. Então você precisa otimizar o seu tempo. Mas a otimização do tempo vai ser um assunto para outro dia.
Em outra oportunidade eu venho para falar como é que você pode otimizar o seu tempo de estudos. Eu quis falar aqui sobre o planejamento. Esse planejamento inicial envolve a certeza desses períodos. Você não pode querer pular etapas, então você precisa selecionar um bom material, você precisa ter um bom espaço para estudar e ter em vista para que você está estudando, se é um cargo, se é um vestibular, se é uma prova do Enem, se é para você realizar um teste dentro do mercado de trabalho. Tudo isso tem que ficar na sua mente, porque somente quando você levar isso em conta será mais fácil enxergar com clareza aquilo que poderá aparecer para você. Esse planejamento é fundamental. Maravilha? Se você curtiu, faz o seguinte: deixa um like aqui, tá? Deixa aquele like, faça sua inscrição no canal para você não perder as atualizações. Tá aparecendo muito conteúdo agora, aula de língua portuguesa, aula de análise sintática, eu vou jogar aqui um pouquinho de literatura, linguagens para os senhores também. Assista a minha playlist de redação para você saber como escrever um bom texto. Outra coisa, fique de olho nas minhas páginas, www.profpablojamilk.com.br, no meu Instagram, @profpablojamilk. O negócio é o seguinte: faz a sua inscrição aqui, ativa o sininho e é lógico, continue aqui na nossa comunidade porque o sucesso vem apenas para quem trabalha e para quem acredita. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Força, guerreiros!